Olá pessoal, trazendo aqui um vídeo bem interessante sobre o Banco do Brasil e principalmente sobre a disparada, essa alavancagem no preço das ações que tem acontecido nos últimos dias e o banco ele já está se aproximando da sua máxima histórica no valor da sua cotação. Olhando aqui a cotação do Banco do Brasil, numa grade de 3 meses, a gente vê que no período de março, no início de março, o banco estava cotado a R$ 37, R$ 38 reais, e atualmente está aqui a R$ 49 reais, quase R$ 50 reais, que foi o topo histórico que aconteceu em 2019, ele sendo cotado a R$ 55 reais. Então, toda esse movimento ascendente na cotação do Banco do Brasil tem perturbado o mercado e levantado questionamentos como se o banco está caro ou barato, se é momento de compra ou de venda das ações e principalmente o que tem causado essa alavancagem nas ações do Banco do Brasil. E nessa matéria aqui do Money Times, ele traz que, de acordo com Daniel Abraão, que é assessor do IRAM Investimentos, essa alta nas ações do Banco do Brasil é resultado de diversos fatores, dentre eles o forte balanço patrimonial aqui no primeiro trimestre de 2023, que trouxe um crescimento do lucro do banco em mais de 28%, isso em relação ao ano de 2022, o ano anterior. Mas também esse não foi o único motivador desse aumento na cotação do Banco do Brasil, como também aqui temos as altas expectativas de investidores estrangeiros numa baixa da taxa de juros, isso ainda para esse ano, o que pode promover uma fácil concessão de créditos pelo Banco do Brasil e que pode resultar num forte balanço patrimonial, fortes resultados para os próximos trimestres ainda deste ano. Então, basicamente, para essa alta na cotação do Banco do Brasil, a gente tem o forte resultado do balanço patrimonial do primeiro trimestre de 2023 e a expectativa de investidores estrangeiros no corte da taxa de juros e, com isso, a expectativa de que os próximos trimestres, ainda desse ano, serão muito fortes em relação à lucratividade do banco, o que faz com que muito dinheiro seja injetado, muito dinheiro estrangeiro seja injetado no mercado brasileiro, o que expressa essa alta na cotação do banco. A gente olhando aqui as ações do Banco do Brasil, a gente vê que no período de 12 meses houve uma valorização de 57%. É um período de tempo muito curto e uma valorização muito alta. Me faz lembrar das pessoas que fazem aquela distinção de ações de valorização para ações de dividendos. A gente vê aqui o Banco do Brasil, que é um dos principais pagadores de dividendos do mercado acionário brasileiro e que, aqui, nos últimos anos, tem apresentado uma grande valorização, ou seja, um grande crescimento, apesar de ter uma parcela grande do setor financeiro e ser uma ação de dividendos. Ele apresenta aqui um PL de 4,40, ou seja, a gente pode interpretar isso aqui como sendo que, caso o banco ele pagasse 100% de payout, seria necessário um pouco menos de 5 anos para que o lucro do banco ele pagasse o preço da ação do banco. Eu tenho por base para o PL o valor 10, então esse PL de 4,40 ele está muito descontado. A gente vê também um desconto no preço sobre o valor patrimonial, aqui em 0,87, mostrando que o banco ele está 13% abaixo do seu valor patrimonial, além de dividend yield acima de 9%. Ou seja,
apesar dessa forte valorização, o banco ainda está com um dividend yield bem interessante e atrativo. Então fica o questionamento de se o banco ele está caro ou barato. Isso a gente pode tirar a prova olhando então o comparador de ações com outros grandes bancos como o Itaú, o Bradesco e o Santander. E a gente vê aqui que em relação à sua rentabilidade, ou seja, a valorização dos seus papéis, o Banco do Brasil ele está lá em cima com uma alta valorização bem acima dos outros bancos, não tem nem como comparar. A gente pode descer aqui e olhar quanto a evolução do lucro, ou seja, qual dos bancos que no último trimestre apresentou o maior lucro líquido. E a gente vê que também o Banco do Brasil assumindo a primeira posição. Se a gente olha aqui no quadro de comparação dos indicadores, a gente vê que dos 4 bancões que a gente tem aqui no Brasil, o que apresenta o menor PL, o menor preço sobre lucro, é o Banco do Brasil, o menor PVP também, além aqui de um maior dividend yield dentre os 4 bancos, apesar da extrema valorização que as ações têm assumido aqui nos últimos dias. Outros indicadores interessantes da gente olhar é o ROI, que é o retorno sobre o capital próprio do Banco do Brasil, né? Da empresa, no caso. E para você interpretar esse indicador é muito simples. Quanto maior, melhor. E de todos os bancos, o Banco do Brasil aqui assumindo a posição. Se a gente olhar também o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, também o maior retorno sobre o capital investido. Ou seja, olhando todos os indicadores do Banco do Brasil, a gente vê que, apesar da alta na cotação, o banco ele ainda está extremamente descontado. E, sim, isso em relação aos indicadores. Então, cabe fazer uma análise um pouco mais aprofundada do banco, entender o momento dele, entender também qual a sua estratégia e saber se vale a pena ou não você está aportando com as cotações lá nas alturas. É isso, um forte abraço e até mais.